Olá pessoal, meu nome é Alexandre Mendes, sou formado em Ciências Sociais, professor aqui na instituição Escola Técnica São Mateus e vou trabalhar com vocês a disciplina Psicologia Aplicada em Segurança do Trabalho. A nossa disciplina tem a duração de 40 horas e vai ser dividida em 2 semanas, em 2 módulos de 20 horas. E essa é a nossa primeira aula a respeito do nosso primeiro momento. Então pessoal, o que é psicologia? Etimologicamente, a palavra psicologia vem de 2 palavras gregas. Uma é psique, que significa alma e espírito, e a outra é logos, que é o estudo e discurso. Assim, pode-se dizer que psicologia é o estudo da alma. Atualmente, a psicologia é conhecida como a ciência que estuda os comportamentos e os processos mentais. Então, hoje, a psicologia é responsável pelo estudo dos processos mentais na sociedade moderna. Mas antes de estudarmos as teorias da psicologia, a gente vai discutir um pouco sobre o histórico que levou à formação da psicologia com os primeiros filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses primeiros filósofos, eles compreendiam o espírito e a alma como uma parte imaterial do ser humano. Envolvia, essa parte material era o pensamento, sentimentos de amor e ódio, irracionalidade, desejo, sensação e percepção. E alguns filósofos pré-socráticos definiam a relação do homem com o mundo através da percepção. O homem tinha a relação com o mundo através da sua percepção desse mundo. E esses filósofos eram divididos em 2 correntes de pensamento: os idealistas e os materialistas. Os idealistas diriam que o mundo existe pelo que o homem vê, a ideia forma o mundo. Então, o mundo existe porque o homem o vê, a ideia que forma o mundo. E a segunda corrente era os materialistas. Eles consideravam que o homem vê o mundo que já existe, a matéria que forma o mundo, independente da percepção de cada um. Então, os filósofos pré-socráticos tinham essas 2 correntes: os idealistas, que acreditavam que a ideia forma o mundo, primeiro se pensa a respeito do mundo, e a segunda corrente materialista, que acreditava que a matéria já existe independente da percepção de cada um do mundo. Os principais pontos da filosofia que contribuíram com a psicologia. O primeiro filósofo antigo que contribuiu muito para o surgimento da psicologia o primeiro filósofo que contribuiu para o surgimento da sociologia foi Sócrates. Ele viveu na Grécia 469 a 399 a.C. Ele preocupava-se com os limites que separavam os homens dos animais. Segundo ele, a principal característica humana era a razão, que era definida como peculiaridade do homem e como essência do ser humano. A razão permite ao homem sobrepor-se aos instintos, que são base da irracionalidade. Então, segundo Sócrates, o que diferenciava os homens dos animais era a razão e fazia desses seres humanos superiores aos animais. O segundo filósofo grego que contribuiu para o surgimento da psicologia é Platão, que viveu 427 a 347 a.C. Platão era discípulo de Sócrates, procurou definir um lugar para a razão no corpo. Segundo ele, o lugar como sendo a cabeça. A cabeça encontrava-se a alma, e a medula era que tinha a função de ligar a alma e o corpo. Ele entendia a alma como separada do corpo. Com a morte, o corpo, a matéria desapareceria e a alma ficava livre para ocupar outro corpo. Então, segundo Platão, a alma ficava na cabeça e ela tinha uma ligação com o corpo através da medula. E aí, ao morrer, o corpo desapareceria e a alma ficava livre para depois ocupar um outro corpo. O terceiro filósofo que contribuiu para o surgimento da psicologia foi o Aristóteles. Ele viveu em 384 a 322 a.C. Importante pensador da história da filosofia, inovou quando postulou que o corpo e a alma não poderiam ser dissociados. E aí ele cunhou o termo de psique, que seria o princípio ativo da vida. Tudo cresce, reproduz e se alimenta, possui a psique.
Então, segundo Aristóteles, não haveria como o corpo separar da alma, não haveria a separação entre o corpo e a alma. Então, esses foram os 3 filósofos gregos que contribuíram para o surgimento da psicologia. E depois, na Idade Média e o Império Romano, a gente teve outros 2 filósofos ligados à Igreja Católica que também contribuiu com as suas ideias para depois surgisse a psicologia. O primeiro é Santo Agostinho, que viveu em 354 a 430 depois de Cristo. Ele ficou inspirado em Platão, também fazia separação entre corpo e alma. A alma era a sede da razão, segundo Santo Agostinho, e comprovava uma manifestação divina no homem. A alma era imortal, porque ligava o homem a Deus, e também era a sede do pensamento. Como ele era um pensador cristão, e aí ele colocou na ideia de Platão a figura de Deus. Então a alma era imortal e era que ligava o homem a Deus. A alma era responsável por fazer essa ligação entre homem e Deus. O outro pensador cristão que contribuiu para a psicologia foi São Tomás de Aquino. Ele viveu em 1225 a 1274. São Tomás de Aquino, influenciado pelas ideias de Aristóteles, ele acreditava na distinção entre essência e existência. O homem, segundo ele, na sua essência, busca a perfeição através de sua existência. Só Deus seria capaz de reunir a essência e a existência. Portanto, a busca da perfeição pelo homem seria a busca de Deus, e através dos argumentos racionais procurava justificar os dogmas da igreja, garantindo o monopólio dela no estudo do psiquismo. Então a proposta de São Tomás de Aquino que Deus que ligaria o homem na busca dessa existência, na busca dessa essência, e que só Deus poderia levar o homem a alcançar essa essência humana. Esses pensadores, entre outros, foram que contribuíram para influenciar o surgimento da psicologia. Outro pensador que contribuiu para a psicologia enquanto ciência foi René Descartes, postulando a separação entre corpo e alma. Aí René Descartes construiu também esse conceito que contribuiu para o surgimento da psicologia enquanto ciência. A psicologia, assim como outras ciências humanas, como a sociologia, a antropologia, a história, ela quis demarcar o seu território enquanto ciência. Então vamos definir a diferença entre ciência e o que não é ciência, conhecido como senso comum, conhecimento do senso comum. O senso comum é o conhecimento que vamos acumulando no nosso cotidiano, chamado de senso comum. É passado de geração para geração como um hábito ou um costume tradicional. O conhecimento do senso comum é intuitivo, espontâneo, de tentativas e erro. Então o senso comum é um conhecimento que vai passando de geração em geração, é um acúmulo de conhecimento e é feito por tentativa e erros, sem ser necessário um rigor com a construção desse conhecimento. Então o senso comum é um conhecimento intuitivo, então não tem um rigor para a produção desse conhecimento. Agora, a psicologia, enquanto ciência, ela quer conhecer as coisas como elas são na sua realidade. Para isso, usa métodos, experimentos, testando e comprovando para chegar a uma verdade. Não é como o senso comum que fica no achismo. Então, a psicologia é o estudo dos comportamentos e aí ela tenta compreender como que se dá esse comportamento, como que chega nesse comportamento, usando os métodos comprovados, testando e fazendo experimentos, diferente do senso comum, que é baseado no achismo entre tentativas e erros. Depois de conceituarmos o que é senso comum e o que é psicologia científica, vamos descobrir as primeiras escolas em psicologia científica. Então começaremos com o funcionalismo, de William James. É considerada a primeira escola a se preocupar com o que fazem os homens e por que fazem. Segundo o autor, a consciência é o centro de suas preocupações e a busca a compreensão de seu funcionamento, na medida em que a usa para adaptar-se ao meio. James buscou entender os processos mentais como atividades necessárias para os seres vivos, dotados de emoção, ação, conhecimento, razão, procurando explicar. A mente funciona de forma contínua, seletiva
e capacita o homem a fazer escolha. Então, segundo o funcionalismo, ele procurou compreender o que os homens fazem e por que fazem. Então, queriam entender por que os homens fazem determinadas coisas e o que eles fazem. Então, tentou compreender o funcionamento da mente e por que fazem e como fazem. A segunda escola da psicologia científica é o estruturalismo. Ele se preocupou em conhecer a consciência nos aspectos estruturais, em conhecer a estrutura. O sistema nervoso central, para determinar a estrutura da mente, na tentativa de compreender os fenômenos mentais produzidos pelos estímulos ambientais, o conhecimento era desenvolvido em laboratório, ficando conhecido como o pai da psicologia experimental. Então, essa psicologia estruturalista, eles usavam as experiências com animais para descobrir como que funcionava a mente, o sistema nervoso, e aí, usando para isso estímulos ambientais dentro de laboratórios para compreender como que funcionava a mente. A outra escola de psicologia científica é o associacionismo. Eles formularam a ideia da teoria da aprendizagem na psicologia. Para qualquer indivíduo aprender, precisa passar pelo processo de associar as ideias ao conteúdo. Isto é, todo comportamento tende a ser repetido, se não for castigado, o que denominou lei do efeito, que seria o organismo associar situações a outras semelhantes. Segundo esses teóricos, então, os indivíduos de teoria, as pessoas aprendem pelo associar. Então o indivíduo vê as outras fazendo e começa a repetir. E se caso for castigado por repetir, eles reprimem essa ação. Caso haja um elogio por repetir algo, eles continuam fazendo. Então é a lei do efeito. Se é reprimido, para de fazer. Se não é reprimido, continua fazendo, criando associações. A outra escola da psicologia científica é o behaviorismo. É a palavra behavior, palavra de origem inglesa, que em português significa comportamento. Afirma que o objetivo de estudo é o comportamento observado, seja nos homens como nos animais. Pensamentos ou linguagem não passam de respostas fisiológicas complexas a estímulos externos. Segundo esses autores, todo comportamento é aprendido. A teoria da escola psicológica científica é a Gestalt. A palavra Gestalt, de origem alemã, não possui uma tradução para o português, mas pode significar forma, configuração, padrão ou estrutura. A teoria de Gestalt considera a percepção como um todo e parte desse todo para explicar as partes, enquanto que os associacionistas partiam das partes para explicar o todo. Segundo a teoria de Gestalt, percebe-se o todo e é explicado a partir do todo, e não por partes. Não vê a sociedade, o ser humano em parte, mas ele completo, e ele é explicado nesse todo. Como foi dito no início da aula ao definir psicologia, que psicologia é o estudo dos comportamentos mentais, ela busca compreender a personalidade das pessoas. Existem 3 fatores que influenciam a personalidade. A influência hereditária, então o indivíduo é influenciado pelos pais de alguma maneira. O meio social, o meio que convívio que o indivíduo está, e aí ele pode ser influenciado para a construção da sua personalidade. E as experiências pessoais. Na experiência pessoal, a gente pode dar exemplo: filhos, irmãos são criados pelos mesmos pais, no mesmo ambiente social, e tem uma personalidade completamente diferente. Essas experiências pessoais dele definem a personalidade. O meio social, se uma pessoa é criada num ambiente muito violento, tem a possibilidade de ficar mais violenta. Se é criada num ambiente mais calmo, tem a possibilidade de ficar mais calmo. E as influências hereditárias, que também pode determinar o temperamento. A pessoa vai ser nervosa ou calma. Então essas 3 características influenciam a personalidade do indivíduo. Caros alunos, fica aqui a nossa primeira aula. Peço que leiam a apostila de vocês até a página 27, que qualquer dúvida pode perguntar na sala de bate-papo, no chat. Participe de todas as atividades, dos fóruns, e um abraço, até semana que vem.